Este é o primeiro vídeo do canal, nem acredito. Depois de muito tempo fora do YouTube, eu voltei em 2026 pra ficar. Muitas de vocês me conhecem pelo Instagram, mas quem veio através do próprio YouTube vai continuar aqui nesse canal, porque vamos focar em cabelos naturais. E se você tem um cabelo que é parecido com o meu, ou acha que é parecido com o meu, fica aqui nesse canal, porque você já tentou de tudo, eu sei, você já tentou finalizações, já tentou se libertar da química, de fonte de calor, tudo, e não consegue. Por isso eu posso dizer que eu tenho um caminho sem milagres, simples, é um pouco longo, mas funciona. E é isso que a gente quer. Se você quiser já me ajudar aqui colocando um like nesse vídeo, eu vou ficar muito feliz com isso, porque estou retornando ao YouTube hoje. Esse vídeo não tem muitas edições e nem vai ter, porque eu quero vida real mesmo aqui nesse canal. Eu me chamo Jaqueline, atualmente eu estou na cidade de Bogotá, na Colômbia, inclusive no topo dela. Aqui é a cidade, toda lá embaixo. E atualmente também moro em Lisboa, né, na zona metropolitana de Lisboa. Eu saí do Brasil há 3 anos e pronto. Fui viver fora do país, gostei e agora eu fico aí andando pelo mundo. E aí, nessa jornada, acabei me descobrindo com o meu cabelo. E foi assim que a minha história com o cabelo natural começou. No início, eu achei que era uma coisa impossível. Eu, por volta de 2020 para 2021, eu tinha feito uma besteira tão grande com o meu cabelo que vocês não imaginam. Eu transformei esse cabelo enorme aqui, olha, em um elástico. Porque eu fiquei completamente loira. Ainda utilizava química de alisamento, e eu que fazia, hein? Química de alisamento caseira, eu que fazia. Comprava 2 vezes no ano e uma vez no ano eu fazia no salão. Com isso, eu acabei detonando os meus cabelos. Já sabia que naturalmente eles eram bonitos, mas eu não imaginava o quanto. Mas foi só quando eu mudei de país que eu consegui passar por uma espécie de transição mais radical. E aí eu descobri que eu tinha um cabelo ondulado, que eu não sabia que eu tinha um cabelo ondulado. Eu não sabia, inclusive, que esse tipo de ondulado existia. Que é um ondulado que é mais leve, mas ele é muito volumoso, sabe? Ele tem muito frizz, ele é muito. E era por esse ser muito, que eu acabava indo pra fonte de calor todos os dias, que eu acabava indo pra química de alisamento no cabelo, não gostava do meu cabelo, preferia ele mais retinho, preferia ele mais liso, mais desmaiado. Não sabia lidar com ele naturalmente, por isso que eu fui pras químicas. Só ficava bonito mesmo quando eu usava um babyliss, eu dava uma escova, ou escovava e depois fazia babyliss. E hoje simplesmente eu deixo meu cabelo secar no vento. Já tem 2 anos que o meu cabelo eu não tenho secador, eu não tenho chapinha, eu não tenho babyliss, eu não tenho nada, não tenho nenhuma fonte de calor em casa. E é isso. Nos últimos 2 anos, eu fui no salão 2 vezes, somente pra cortar o cabelo. E aí lá eu usei fonte de calor, como difusor, secador e tudo mais. O que foi que eu fiz? Que eu tive que deixar de fazer nesse processo? Em primeiro lugar, quando eu decidi passar pela transição, não foi meio que uma decisão. A primeira parte da transição fui forçada, porque meu cabelo estava tão destruído por conta do loiro e tudo mais, e também das químicas de alisamento, que eu tive que passar por ela forçada. Eu tive que parar de alisar o cabelo e ficar mantendo ele só com escova até aquilo tudo sair. Pintei o cabelo novamente, voltei com o cabelo à cor natural, fiz devolução de fundo, mas toda vez que ele desbotava, eu ia lá, pintava de novo, e aí ia estragando, só que eu estragando menos, né? Depois disso, o que foi que eu fiz? Eu passei por um processo de mudança de país, como vocês já sabem, já tinha falado isso no início do vídeo, e essa mudança de país me fez com que eu ficasse um pouco isolada das minhas motivações de me arrumar. Por quê? Quando eu saí do Brasil, eu trabalhava com fotografia, eu trabalhava com vídeos, fazia publicidade para lojas, mas saindo do país, isso tudo foi por água abaixo. Fiquei sem ter motivo para fazer esse tipo de coisa. E resolvi testar como era o meu cabelo. Comecei a cuidar mais do meu cabelo, comecei a focar mais nele, comecei a fazer mais tratamentos, comecei a comprar produtos também e comecei a estudar. E com esses estudos que foi tendo a motivação para eu me aprofundar. Com isso, nesse processo, comecei a compartilhar também no Instagram. Compartilhando no Instagram, ninguém me dava bola, porque o cabelo ainda estava péssimo. Só foram me dar bola quando o cabelo começou a ficar bonito. Eu estou falando sério pra vocês. Depois disso, em 2023, fazia um jejum de fonte de calor. Primeiro foi uma promessa. E com isso, ficou sério, a ponto de 2 anos ficar sem utilizar. Eu fazia penteados, gente, eu só saía de penteados por 5 meses. Imagina, uma pessoa 5 meses só saindo com o cabelo com penteado, que a ponta estava espigada, estava reta, estava mastigada, ainda não ficava bonito. Todas as vezes que eu lavava, deixava secar natural, ficava horrível. Então, com isso, ele ficava só preso. Era rabo de cavalo baixo, era polpinhas, eram tranças. E ele já estava num comprimento bacana, porque eu tinha cortado ele curto 2 vezes. E depois, eu continuei nesse processo, levei a sério, e ia contando todos os meses que eu ficava sem fonte de calor. Eu falei, olha, mais um mês sem fonte de calor, como se fosse uma dependente. Nisso,
Continuei fazendo, o cabelo foi crescendo. Fiz o primeiro corte depois de todo esse tempo sem fonte de calor. E aí que veio a revelação, né? Eu finalizava meu cabelo, ele não ficava bonito. Ele não ficava interessante. Ele ficava umas partes retas e umas ondas estranhas. E sempre muito armado. Só que quando eu cortei o cabelo, eu fiz um corte em camadas, começou a se revelar essas coisas aqui, ó. Descobri a curvatura ondulada do 2A, que eu nem sabia que existia, que era uma curvatura pouco falada. Viralizei no Instagram, inclusive, por causa disso. Muitas mulheres me conheceram por conta do vídeo do ondulado 2A, que é um cabelo da Hermione, inclusive. Eu comparei com a Hermione na época da infância e da adolescência, porque é realmente isso que acontece. Porque quando você é ondulada, muitas vezes, quando você é criança, seu cabelo é lisinho. E aí depois que você passa pela puberdade, ele começa a mudar. E com essa mudança, você não sabe lidar e alisa. E foi exatamente isso que eu coloquei no vídeo e as mulheres apareceram. E aí, eu fui me aprofundando mais, fui testando coisas e sempre indo pela via de que cabelo ondulado, principalmente o 2A, que é o menos, ele não pode ser tratado como cabelo cacheado, ele não aceita a finalização pesada, nada disso. E com isso, né, eu passei a publicar e carregar um monte de mulheres nesse movimento. Depois de um ano desse processo todo que passou, lançamos um desafio chamado Metamorfose Capilar. Inclusive, o método que eu uso nesse desafio se chama Método Metamorfose Capilar. E é um método que é maravilhoso. Ele é aplicável para mulheres com vários tipos de cabelo, com várias rotinas. E a gente consegue fazer uma rotina moldada e específica para essas mulheres. E elas aprendem a lidar com o próprio cabelo, que antes elas não lidavam, para finalmente conseguirem utilizar o cabelo delas natural, que é o que eu prego aqui. E coisas que eu tive que quebrar, né? Inclusive expectativas que eu queria quebrar, inclusive logo aqui agora pra vocês, é que o cabelo natural, ele é uma coisa extremamente instável, mas recompensa. Não é aquela instabilidade que te deixa desconfortável. Vai ter dias que ele vai ficar assim, vai ter dias que ele vai ficar quase liso, vão ter dias que ele vai ficar extremamente frisado, vai ter dias que ele vai ficar, meu Deus, parece que saiu de um salão e fez uma escova. Então, são experiências que você vai adquirindo e você vai lidando com o seu próprio cabelo com o passar do tempo, né? Então, teve essa quebra de expectativas no início, no meio, e agora ainda tem essa quebra de expectativas, porque às vezes você vai sair e o cabelo não tá do jeito que você esperava que ele ficasse. Só que eu não tomo mais a decisão que eu tomava antes, que era danificar o meu cabelo, esperando moldá-lo, esperando domá-lo. E foi por isso que eu continuo nessa trajetória, trazendo mulheres também para o ramo do natural, a via natural dos cabelos. E falando para vocês, de verdade, 2026 é o ano do cabelo natural, gente. Não existe a quantidade de mulheres que eu nem sabia que utilizavam alisamento, passando pela transição. É uma coisa que eu não tenho mais o que dizer. O contrário disso. Então, a quantidade de mulheres onduladas que vocês vão ver por aí, cacheadas, crespas, pelos próximos meses, é muito grande. Eu queria que vocês continuassem comigo nesse canal, porque o que vamos ter aqui são rotinas, vídeos pouco editados, né? Vídeos mais longos, rotinas mais longas, vlogs, react. Vamos ter finalizações também, com vídeos mais longos que não fazemos tanto no Instagram. Também vamos ter vídeos sobre produtos que eu sei que vocês amam e tudo de uma maneira leve e sem muitas edições, sem muitas falações, sem nada que te dê um caminho milagroso, mas apenas a realidade, porque esse canal é pra isso. É pra gente ter uma familiaridade com um cabelo que a gente quase não ouve falar, não é? Um ondulado que a gente quase não ouve falar, sobre corte de cabelo, sobre rotinas. E então eu espero que vocês estejam aqui comigo. Se inscrevam nesse canal, também ative as notificações para que você receba um sinal todas as vezes que publicarmos vídeos aqui. E no final de janeiro a gente vai ter inscrição para o desafio Metamorfose Capilar, caso você tenha se interessado por isso que eu tenha falado aqui nesse vídeo, tá? Então já me acompanha no Instagram, porque lá eu posto muito, muito, muito mesmo. E vamos fazendo essa parceria aí. Um beijo e até o próximo vídeo.